E agora a gente muda para o Botafogo. Com muita movimentação no mercado, mais jogadores saindo do que chegando, hein? Olha aí, mapas de movimentação de Arthur. Pelo Zenit, o Arthur chegando no Botafogo e Luiz Henrique indo embora. O Arthur a gente está vendo ali do lado esquerdo, na telinha, no campinho do lado esquerdo, mas na verdade a movimentação dele é muito pelo lado direito, assim como a do Luiz Henrique também. O Arthur, 36 jogos, 7 gols e 6 assistências no Zenit. Luiz Henrique no Botafogo, 55 jogos, 12 gols e 5 assistências. Professor, agora mais ou menos jogam no mesmo setor do campo, né? No campinho é parecido. Agora eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo está com o sentimento de que está recebendo menos do que tinha. Tô contigo. Luiz Henrique é um jogador acima da média, foi o ano dele no futebol brasileiro, jogador da América. O Arthur é um jogador que saiu do Brasil em alta, um bom jogador, mas em princípio o sentimento do botafoguense é de estar recebendo menos do que tinha, é de perda. E reforçar o Botafogo realmente é uma tarefa muito complicada, porque você reforçar time fraco, tudo soa como reforço. O Botafogo estava no ápice de conquistas da sua história. Então, em princípio, o seu botafoguense tem esse sentimento de que começa o ano com menos do que tinha. Isso é claro. A pergunta aí, ó, na tela. Botafogo está repondo bem saída de Luiz Henrique? A princípio e teoricamente, não. Ainda que venha também o Wendel como tá lá. Pode ser que o Arthur queime a nossa língua? Pode. Sim. Mas a princípio eu digo que não. O Luiz Henrique é mais jogador que o Arthur. É isso. É assim, eu acho que o Arthur até tem um pouco o perfil do Botafogo, acho que é um atacante interessante, mas assim, a diferença técnica existe entre ele e o Luiz Henrique. Não que o Arthur seja um mau jogador, muito pelo contrário, e acho que até, como eu falei, tem o perfil, mas o Luiz Henrique está falando de um cara de seleção brasileira, o cara que arrebentou com um ano. Então, assim, até seria... leal, né? Exato. Colocar... Então, assim, você substituir um jogador desse nível seria muito complicado. E eu acho que tecnicamente há uma diferença. Acho que eu gosto da questão do Wendel. Ninguém está dizendo que o cara é ruim, não joga nada. Longe disso. O outro que estava lá... Mas se é para ser o substituto, vai ter uma queda técnica que é importante. Que é importante, é nítido. O Wendel eu acho que é uma boa contratação, acho que aí fortaleceria, né? Porque chegaria numa posição diferente, acho que aí aumentaria a qualidade do elenco do Botafogo, mas pensando no Arthur como reposição do Luiz Henrique, porque você está falando dos jogadores que tecnicamente ali, que fazem diferença de criar algo diferente, Savarino, Almada, Luiz Henrique. Você está perdendo 2 desses 3. E aí o Arthur acho que é um jogador que seria interessante, mas que não oferece esse desequilíbrio técnico. Isso ficaria faltando para o Botafogo. Eu acho que é isso. Eu acho que é as peças com muita capacidade de mudar o jogo. O Botafogo está perdendo isso no elenco, e já perdeu, né? Enfim, aqueles jogadores que do nada podem definir a partida. Eu acho que de qualidade técnica está bem servido com o Arthur. Sim, acho que o Arthur já mostrou no Bragantino, no Palmeiras, nas 2 passagens. Acho que ele até evoluiu. É um jogador ainda jovem, 26 anos, 2 anos de diferença, 2 anos mais velho do que o Luiz Henrique. Estava jogando num outro contexto de liga também, mas eu acho que a adaptação para ele não é um problema, não é uma questão. Mas eu acho que o Botafogo está perdendo exatamente essa individualidade que tem muito poder de definir a partida. Perdendo o diferencial, né, Mário? Esse era o diferencial do Botafogo. E o André colocou na mesa, nem tinha colocado a perda do Almada. Se colocar a perda do Almada na mesa, então... E também para o Luiz Henrique e para o Zenit. Pois é. Né? Tanto mercado, proposta de Fiorentina, e o Textor segura. Uma pena. O jogador que está jogando, sendo convocado na seleção brasileira. Agora, voltando ao lado do Arthur, acho que é até cruel você fazer essa análise, porque é o seguinte, se o Luiz Henrique não tivesse saído e... o Botafogo está contratando o Arthur, reforçando o elenco. Todos os comentários, olhares, não só de mídia, da própria torcida do Botafogo, que ótimo, o Arthur, excelente jogador. Sim. Olha que reforço pro elenco, quando não puder o Luiz Henrique jogar, ou de repente ele brigando por posição. É uma coisa, é uma visão. Não é? É um cenário. Agora, sai Luiz Henrique, vai embora e chega Arthur, é cruel com o Arthur. Depois do que o Luiz Henrique jogou nessa temporada... Muito pesado. É falar para o cara, vai lá e ganha outra Libertadores para nós. Substituir o Rei da América.
né? É muito, muito pesado, uma circunstância muito complicada. Acho até que o Arthur tem personalidade para isso. Mostrar o futebol dele, talvez não, é uma outra dinâmica. Não é? O problema é que é pro lugar do Luiz Henrique. Essa reposição é realmente um grande aquilo que a gente estava desafio. falando do Gabigol, né? De quem chegaria para ocupar o lugar do Gabigol. Pô, o lugar do Gabigol é difícil. Ele é a reposição de peças mesmo. Mas não deve parar por aí, né? Eu imagino que o Textor esteja redesenhando um Botafogo com reposições à altura, uma conversa ali de que Botafogo se quer. Também não é só um jeito de jogar futebol. O Botafogo tinha esses diferenciais que ninguém tinha. Até porque nem técnico tem, né? Quem Pois está montando esse elenco? É só o Textor ou está passando pelo aval de alguém que entende ali como que o Botafogo vai jogar? E de repente ele pode ser um substituto, é que agora vem justamente no momento da saída, da possível saída do Luiz Henrique. Mas ele pode ser substituto para outras peças, já que o Botafogo perdeu muita gente, inclusive reservas importantes, né? O Júnior Santos saindo, o Tiquinho Soares saindo. Então ele, além do titular, do substituto do Luiz Henrique, caso saia do Almada, também precisa reforçar o elenco. Ataque que Exato. E aí o Arthur, acho que nesse contexto, eu acho que você pode ser considerado um bom reforço. Se for para substituir o Luiz Henrique, tem essa queda. Mas se for para ser uma peça para acrescentar nesse elenco que perdeu peças importantes, não só titulares, aí eu acho que é uma contratação interessante. Professor, que você falou agora há pouco, que ele saiu em alta. Será que saiu tão em alta assim? Ele saiu do Palmeiras, não foi? Foi no momento em que o Dudu se machucou, ele estava jogando pelo lado direito e foi colocado para o lado esquerdo. Ele não arrebentou com a camisa do Palmeiras. Não, eu pensei mais assim em alta em relação ao jogador que ele era num outro momento, que já era uma volta para o Palmeiras. Né? Quando ele era jogador do Palmeiras, eu sempre vi qualidades no Arthur. Ele teve um momento melhor no Bragantino que no Palmeiras, não teve? Sim. E antes no Bahia. É verdade. Quando o Palmeiras cai em si de que o Arthur podia ser importante. Porque teve um momento em que o Arthur estava no elenco e o Palmeiras contratou vários jogadores para a posição do Arthur. Não, ele teve um desenvolvimento no Red Bull muito interessante. Muito interessante. Ele sai bem do futebol brasileiro, mais do que se achava que ele fosse. Mas realmente, assim, para substituir para um replace em relação ao Luiz Henrique, é pesado. Replace eu gostei, hein? Eu não queria estar na pele dele, não. Na primeira coletiva eu falaria, esqueçam esse negócio de Luiz Henrique. Vim para somar com aquilo que eu posso contribuir. Não me comparem. Boa, professor. Primeira frase que eu falaria na coletiva. É muito peso. Não vem com comparação, não. Vou jogar minha bola. Por falar em replace, eu gostei que você usou replace, que é substituir, né? Tem times aí no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, jogadores, técnicos, estão tendo que replace os titulares. Não é verdade? Todos eles. Principalmente os grandes do Rio de Janeiro. Em outras palavras, não estão jogando com seus principais jogadores, tampouco com seus técnicos. O Botafogo, na verdade, nem o técnico tem ainda. Então tem um aí que está interino. Mas mesmo Flamengo, Vasco, Fluminense, ainda jogando aí com seus times B ou C. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael. E vamos interromper aqui rapidinho o vídeo, só para chamar aqui a atenção de vocês para lembrar de dar o like no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos quando tiver live, quando tiver vídeo aqui no canal. Todo dia tem vários conteúdos sobre fogão. Nesse vídeo você vai ver Sport TV, você vai ver ESPN, você vai ver SBT Esportes Rio e muito mais. Então, sem mais enrolação, não esquece, temos 4 planos de membros, um de 3, um de 5, então desculpa de que não cabe no bolso, não existe. E quem quiser ajudar com mais valores, tem de 15 para cima, então ajude o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazendo serviço de qualidade todos os dias para você. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Claro, olhar para algumas carências do elenco, porque perdeu titulares e também alguns jogadores reservas. A gente tem a notícia hoje também que o Botafogo está se reforçando, claro, com a saída do Luiz Henrique, tentando opções para o ataque. Acerta a contratação do atacante Arthur, do Zenit, matéria do Caê Mota. Caê Mota não para no GE. Globo, sabe tudo. Estava na Arábia Saudita, já voltou com as notícias. Exatamente. O nome do Arthur agrada, pelo menos para mim, não sei se para vocês. É um nome que saiu muito bem do futebol brasileiro, é campeão brasileiro com o Palmeiras, a gente está vendo até alguns
alguns lances dele na temporada 2023. E depois de um destaque, ele é revelado pelo Palmeiras, né? Sai algumas vezes por empréstimo, é vendido e tudo mais. Bahia, vai no Bragantino. Exato. Pra mim, a melhor fase dele é no Bragantino. Tem uma ótima fase no Bragantino. Ele vai bem no Palmeiras também, mas sem o brilho que ele tinha no Bragantino. Sem o impacto que a gente imaginava, né? E disputando posição, né? Acho que no Palmeiras ele teve momentos de titular, mas na reta final ele perde a vaga no time do Abel Ferreira, que usa aquela dupla de ataque com o Endrick ainda no elenco, mas é um nome positivo, assim, acho que pode agradar, né? Nessa busca por essa lacuna do Luiz Henrique. A função do Luiz Henrique, né? Lado direito, jogador que usa a perna esquerda, que tem o drible como uma das características mais marcantes. Ele finaliza mais, tem mais potência para finalizar de fora da área do que o Luiz Henrique tinha, talvez menos habilidade que o Luiz Henrique, mas é um jogador que eu acho que pode suprir a ausência do Luiz Henrique aí. Eu vejo ele menor que o Luiz Henrique, mas é um bom jogador. Eu acho que o Botafogo dá um tiro certo também no mercado, acertando com o Arthur. É isso, jovem então, ainda, né? As notícias detalhadas lá no GE. Globo para o Botafogo, que está se reforçando também, visando 2025, ainda sem técnico. Com 2 jogadores a mais, no final da partida, o Botafogo foi derrotado pelo Sampaio Corrêa. Tá bravo, tá difícil, vamos ver. O Botafogo começou arriscando, mas o goleiro Zé Carlos salvou 2 vezes. A resposta do Sampaio Corrêa veio em bela jogada de Max, que deixou o Lobato no chão, invadiu a área e tocou para Rafael Pernão abrir o placar, 1-0. O Botafogo tentou empate com Vitinho, mas Zé Carlos fez mais uma bela defesa e ainda contou com a ajuda da trave. O goleiro estava inspirado e defendeu mais uma em cabeçada de Cauã. E após cobrança de escanteio, Guilherme subiu de cabeça para ampliar, 2-0. O Glorioso ficou com 1 a mais quando Ryan fez falta dura e foi expulso. E ainda conseguiu descontar com Serafim. Quando teve a chance do empate, Vitinho mandou na trave. O Botafogo ficou com 2 a mais quando Zé Carlos derrubou Yarlen em chance clara e foi expulso. Com o zagueiro Marreta no gol, o alvinegro ainda teve a última chance, mas mandou para fora. Final de jogo, Sampaio Corrêa 2, Botafogo 1. Nem com 2 a mais, nem com zagueiro de goleiro, nem assim o Botafogo conseguiu o empate. Mas a gente não pode... Olha, o Botafogo é o único que conseguiu pelo menos uma vitória dos grandes nesse início de Campeonato Carioca. Pelo menos um joguinho o Botafogo venceu. E essa partida contra o Sampaio Corrêa, isso aí foi duro de ver também, Pedrosa? Ela teve uma emoçãozinha ali, né? Meio pelada, né? Mas... Essa aí foi a que eu me perguntei, o que eu tô fazendo no meu sábado? Porque assim, sábado, a única coisa boa que eu achei legal desse jogo aí foi o estádio. O estádio do Sampaio Corrêa, muito legal ter mais um estádio aqui que a gente não conhecia, futebol carioca, a gente nunca não conhecia assim com tanta frequência, bonitinho, todo arrumadinho, então assim, isso é legal, mas de resto não dá pra falar muita coisa. É um jogo terrível, o gramado ainda precisa melhorar um pouquinho também. Eu acho que o Botafogo ainda está com os garotos. Talvez só salvar o Yarlen mesmo, que é um atleta que tem muito potencial para poder figurar aí no elenco principal do Botafogo em 2025. De resto, nível baixíssimo, assim, terrível. Tem outro ponto vai demorar positivo ainda para os também. titulares voltarem, né? Fala, Vini. Eu esqueci o nome do jogador do Sampaio Corrêa, que ano passado sofreu um grave acidente de moto e ficou um tempão internado, e ele estava nesse jogo aí. Eu peço desculpa por ter esquecido o nome dele. Busca aí, produção. Mas isso é bacana. Isso é bacana mencionar, porque querendo ou não, ele viveu, ele ficou em estado muito grave ano passado, e agora a gente está podendo vê-lo aí jogar com a camisa do Sampaio Corrêa novamente. Isso é um ponto positivo também. E as negociações, né? Tá pegando fogo. Gente pra cá, gente pra lá. O Zenit oficializou, anunciou, é oficial. Luiz Henrique vai jogar no clube russo e 2 de lá vem pra cá pro Botafogo. O Wendel, 2 grandes reforços. A gente estava falando aqui que o Botafogo estava devagar. Vem um volante bom de bola, o Wendel e o Arthur, Benê. Mas o Wendel ele só vem no meio do ano, esse acordo entre Botafogo e Zenit. Explica tudo aí, tem ligação nas negociações. Embora as pessoas digam que são operações diferentes, mas assim, eu custo acreditar porque o Wendel e o Luiz Henrique eles têm o mesmo empresário.
Então, obviamente que uma negociação acabou facilitando a outra. Né? Isso, claro. Porque assim, o Wendel a gente pôde ver o Flamengo tentando várias janelas e não conseguindo a contratação. Agora, o Botafogo vai lá e consegue, de uma maneira assim mais tranquila. É óbvio, o que facilitou foi a ida do Luiz Henrique para lá. Olha só, lá é o oficial das redes do Zenit, Isso, né? é oficial. Está colocando aí os 3 jogadores envolvidos, os 3 brasileiros, o Luiz Henrique em destaque indo para a Rússia e o Arthur e o Wendel. Para quem não lembra, o Wendel revelado no Fluminense, bom volante, o ator, Palmeiras, Bragantino. Né? Mas segue aí, Vini. Vamos lá, o Luiz Henrique está sendo vendido ao Zenit por 35 milhões de euros, mais 5 milhões em metas estabelecidas. Uma operação que pode chegar a 40 milhões de euros, que dá em torno de 250 milhões de reais. E o Wendel ainda não tem valores dessa operação, mas ele só vem no meio do ano. Esse é o acordo entre Botafogo e Zenit. E o Arthur, o Botafogo está pagando cerca de 10 milhões de euros para conseguir a contratação desse jogador. Vale o investimento? Repito, estamos falando de um mercado que está extremamente super valorizado. E o Arthur é bom jogador. Muito bom. Ele teve uma ótima passagem pelo Red Bull Bragantino. Eu lembro o próprio Flamengo tentou a contratação dele nos tempos de Red Bull Bragantino. Depois ele acabou indo para o Palmeiras, uma rápida passagem, aí foi para o Zenit. Eu acho que vale a contratação do Arthur. O Wendel também, assim, todo mundo já conhece o futebol do Wendel, acho que vai agregar demais, mas ressalto que ele só vem no meio da temporada, então não adianta contar com o Wendel agora. E a ida do Luiz Henrique para o Zenit, muita gente está questionando a escolha do jogador. Eu acho que para o Botafogo, o grupo John Tex, a venda foi maravilhosa, você receber quase 250 milhões de reais nesse jogador. Eu acho que para o Zenit foi uma baita contratação também, mas eu, no lado do jogador, me colocando no lado do jogador, eu confesso que eu não tomaria essa decisão. Eu acho que lá no futebol russo ele vai acabar se escondendo e vai perder chance de poder disputar uma Copa do Mundo que está agora, batendo a porta. E era um jogador que estava sendo convocado com uma certa frequência. Então, Botafogo fechando um pacotão de reforços aí nessa parceria com o Zenit. O que justifica, a única explicação é a questão financeira mesmo, né? Um valor astronômico, o cara ter a independência financeira dele, da família, do filho, do neto, do trisneto, do bisneto, de todas as gerações. O cara tá na seleção brasileira, o cara é craque do Botafogo, é ídolo, e vai se esconder na Rússia, não joga a Champions League, vai ficar fora de uma Copa do Mundo. Caminhão de dinheiro mesmo. Vai lá, Luiz Henrique, boa sorte. Mas eu tenho pena, eu gosto do Luiz Henrique, queria ver o cara na seleção brasileira, ele vai se esconder lá na Rússia. Lembrei do jogo, né, do Nova Iguaçu ontem, vitória sobre o Flamengo 2-1, porque quem estava comentando essa partida lá no Gold era o nobilíssimo Mauro César Pereira, que não está muito bem das suas condições psicológicas por conta das movimentações financeiras do rival Botafogo. Flamengo e Botafogo jogam no dia 2 de fevereiro e o Mauro César estava super feliz, estava bem, estava tranquilo, né? Falando de desmanche, que o Botafogo ia acabar e que o John Textor está com uma empresa falida e que os oligarcas russos têm negócios com o John Textor, conforme o fulano de tal, Lúcio de Castro falou, e que os ETs vão invadir o planeta Terra e que a Guerra Fria... Enfim, o Mauro César está totalmente ensandecido com essas movimentações do Botafogo. Ele estava feliz, né? Porque, poxa, o Júnior Santos está saindo, Luiz Henrique, Almada, o Botafogo está ficando mais fraca e, do nada, Botafogo mete uma lá, plum! Um monte de reforços de qualidade, né? Reforços de qualidade. Por exemplo, os jogadores que chegaram no início de 2024 ao Botafogo, os de 2025, pelo momento, me parecem melhores, né? Não só promissores, mas melhores. Veja aí o Arthur, o Bitelo, o Wendel. O Botafogo ainda está tentando conversar com o Zenit para que o Wendel venha imediatamente, né? Acho um pouquinho difícil, está jogando muita bola lá. E o que deixou o Mauro César maluco, tantã da cabeça, foi a negociação brilhante que o John Textor fez com o Luiz Henrique. Tá? E um banho de água fria para quem gosta de falar que o Botafogo, e o Mauro César é um dos cabeças disso, né? É barriga de aluguel do Lyon. O Lyon foi usado para contratar o Luiz Henrique e o Lyon não sentiu nem o cheirinho
Falei em cheirinho, lembrei do Mauro César. Nem o cheirinho do Luiz Henrique. Olha, é impressionante como o John Textor vem derrubando, vem destruindo as críticas, os criticoides, as teorias pré-fabricadas. O Lyon foi usado, se for alguém barriga de aluguel, né? O Lyon foi barriga de aluguel do Botafogo. O nome do Lyon, o projeto do Lyon foi usado para o Luiz Henrique ser campeão do Botafogo e o Lyon não sentiu nem o cheiro do Luiz Henrique. Vendeu pro Zenit. E aí, alguns jornais, alguns tabloides falam, o dinheiro vai todo pro Lyon. Não existe. Acho que as pessoas ainda não entenderam, ou então é má fé mesmo, né? Não existe dinheiro todo do Lyon, dinheiro todo do Botafogo. O que existe é o dinheiro indo para o caixa da rede multiclubes. Quando é que vocês vão entender o que é uma rede multiclubes? E aí tem jornalista, como o Mauro César, que tem preguiça, ele tem capacidade intelectual para entender. Mas é uma preguiça que, na verdade, engaja também, né? Afinal de contas, os terraplanistas não clicariam em vídeos do Mauro César se ele começasse a raciocinar o futebol da maneira como ele é. É interessante ficar nessa de... Porque é fair play financeiro, né? Ou então... Porque é fair play financeiro, né? E até mesmo... Porque é fair play financeiro, né? Então vale a pena, vale a pena. Só que a última do Mauro César na postagem do Twitter foi ontem, né? Dizendo que bobo é quem acredita nesses números, chamando quase de fantasiosos, da venda do Luiz Henrique, tal. Mas, Mauro César, se esses números são fantasiosos, você tem condição de apresentar os números reais? Porque eu não posso combater uma notícia que se pretende verdadeira com um achismo, né? Isso seria uma conversa de esquina. Conversa de botequim, né? Conversa de botequim. Agora, você, que se diz jornalista, comentou até a vitória do Nova Iguaçu ontem. Ah, bobo é quem acredita nisso, tá? E eu tenho que acreditar em quê? O que você traz como contrapartida? O seu ciúme? A sua sandice? Porque... não entendo como é que eu vou rebater uma verdade sem nenhuma outra, só porque eu estou afim. Né? Então, o que está acontecendo com alguns jornalistas extremamente ligados a um clube e que não declaram abertamente, né? Olha, eu sou setorista do clube tal. Fica fingindo que é um jornalista para analisar. Você tinha que estar na Flá TV, cara. A Flá TV era o seu lugar, porque aí sim a gente tem coerência, né? Aí sim a gente tem, de certa forma, se você tivesse um canal, então, Flá, Mauro Flá, pô, maravilha. Aí você pode falar essas sandices, essas loucuras, tal, que tá tudo bem. Agora, se vale do cargo de jornalista numa instituição que se diz imparcial para falar esse monte de bobeira, enfim. E aí tá parecendo mais, é loucura, é ciúme, que está aí se rasgando por conta do sucesso do rival, e o Flamengo pega o Botafogo no dia 2, o Botafogo provavelmente vai estar com um time reforçado, o Flamengo, que está na FC Series, mas a gente sabe, esse time do Flamengo, o que ele pode fazer, não tem nenhuma novidade, né? Até onde ele pode chegar, a gente sabe, né? E eu acho que o Mauro César está um pouquinho desesperado, porque a temporada de 2025 pode ser uma temporada que traga novamente o Botafogo como favorito, se não de tudo, de grande parte ou da maioria dos campeonatos importantes do ano de 2025 nessa temporada Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, é isso. O Botafogo está repondo aí, né? Já tá, se todos os jogadores que dão como certos aí na mídia e tal, realmente chegarem e os dinheiros, os valores forem gastos neles, o Botafogo já chega a 300 milhões de reais investidos em uma única janela. Ano passado, que pediu fair play financeiro, o Botafogo gastou 350 mais ou menos, um pouquinho menos que isso,
no ano todo, em 2 janelas. Agora, em uma só, a gente está gastando ali na casa dos 300 milhões. Sendo que ainda tem negociações rolando com jogadores como Marlon Gomes, tem jogadores como o Elinho no radar, Rollraiser, então pode melhorar mais ainda. O papo do fair play financeiro já vai rolar, então preparem-se para ver o Botafogo sair da mídia como o time do desmanche para o time do fair play financeiro, e a choradeira não vai ter fim. Fico por aqui, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5, 15, por aí vai, todos os valores que você escolher, qualquer um deles, até o mais baixo ou mais alto, ajudam bastante o canal, não tem diferença, ninguém melhor que ninguém. Se cabe no seu bolso R$3 e você quer ajudar o canal, muito obrigado, seja bem-vindo ao clube de membros e ajude a gente a conseguir manter esse ritmo de postagens diárias aqui, informando vocês todos os dias. Fico por aqui, pessoal, daqui a pouco tem mais vídeo, tá bom? Não se esquece de assinar ali, ativar o sininho de notificações para receber os avisos. Mais tarde, talvez eu faça outra live, fiz uma hoje de manhã, corre lá para assistir, tá salva. Então, eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.